Quem peca mais, o homem ou a mulher? Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. E nesta manhã vamos refletir sobre esse tema: quem peca mais, o homem ou a mulher? A Bíblia não nos deixa claro quem peca mais, ou se a mulher ou o homem, mas eu quero fazer uma relação de algumas mulheres que pecaram e foram bem perversas. Eva pecou, levando Adão também ao pecado. Eva pecou ativamente, Adão pecou passivamente. Dalila, enganando Sansão, pecou, mas Sansão também pecou, porque Sansão não podia ter casado com Dalila, muito menos se envolver com ela. Jezabel, que mulher perversa, como foi cruel perseguindo os profetas e que fim terrível ela teve. E Salomé, não menos perversa que Eva, que Dalila, que Jezabel. E Salomé é a filha do rei Herodes, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja para assim agradar sua mãe. Certamente essas mulheres foram muito perversas. Mas o que falar de homens como Adão, Caim, Noé, Abraão, Jacó e os irmãos de José, que foram tão perversos ao vendê-lo e mentir para o seu pai, trazendo dor, solidão, depressão, angústia ao coração do pai Jacó. Você sabe a história desses homens e, sem dúvida, foram homens bem perversos. A Bíblia fala de um rei chamado Manassés. E pastor Billy Graham, quando pregou aqui no Brasil, ele pregou em cima da história de Manassés e ele deu o seguinte tema: Manassés, o homem mais perverso do mundo. Mas, quando olhamos para o contexto bíblico, nós vamos aprender que há no Evangelho esperança, salvação, libertação, novidade de vida. E quando eu olho para Romanos, e é um livro, uma carta da Bíblia que eu gosto muito, Romanos 1 tem o seguinte esboço: o gentio peca. Romanos 2, o judeu peca. E Romanos 3, até o versículo 19, todos pecaram. Quando nós chegamos a partir do capítulo 3, versículo 21 em diante, nós vamos aprender que ali começou Paulo a ensinar sobre a justiça de Deus e ele vai explicar e explanar a justificação pela fé. Carta aos Romanos é uma linda carta para ser lida. Quando olhamos para a raça humana, nós descobrimos isso lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Quando olhamos para Romanos 3, versículo 9 e 10, Paulo explicando que todos pecaram, ele vai dizer: pois que somos nós mais excelentes, falando dos judeus, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, 9 e 10. A partir então do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5 de Romanos, versículo 21, Paulo vai ensinar sobre a justiça de Deus que em Cristo nos justificou, trazendo gratuitamente, através da sua morte na cruz, o perdão para os nossos pecados. Há uma estatística que talvez possa confundir a nossa mente. Quando olhamos para a população carcerária no mundo de um modo geral, 83% da população carcerária de homens que foram homicidas é maior a carceragem de homens. Mulheres é um pouco menor. Quando olhamos para os crimes mais ativos, eles geralmente são praticados por homens. Homens têm uma tendência de mais perversidade, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que todos pecaram. Romanos 2:11 vai dizer: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Apesar de todos pecarem, nós podemos encontrar em Cristo salvação. E eu gosto de lembrar de Romanos 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, não importa na parcialidade quem peca mais ou quem peca menos, todos pecaram. A palavra de Deus nos coloca todos debaixo da condenação do pecado. Mas quando viemos, estamos chegando a Cristo, quando nos encontramos com a salvação, com a vida eterna em Cristo, nós somos absolvidos, perdoados, libertos de nossos pecados. Se confessarmos com o nosso coração e crermos confessarmos com nossa boca e crermos com o nosso coração
seremos salvos. Romanos 10 vai nos afirmar isso. Portanto, querido, eu quero encorajar você, independente do seu sexo, independente se você é homem ou é mulher, se você está fora da aliança com Deus, venha para Cristo, entregue sua vida a Ele, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador, e Ele passará a ser o seu Salvador, seu libertador, e o seu nome será escrito no livro da vida, e de lá ele não pode ser retirado. Deus abençoe você, que você possa ter esperança com esta mensagem, e que ela possa abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com muitos amigos, inclusive com aqueles que não são cristãos, para que eles também possam conhecer a verdadeira mensagem libertadora do Evangelho. Todos vocês têm livre acesso a Deus se através de Cristo nos aproximarmos dele. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. Tenha sempre esperança. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço.